Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h42. Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, 18 de outubro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo, Daliano Oliveira. Muito bom dia. Ótima sexta-feira para você, Wesley. Uma ótima sexta para você também que acompanha o Jornal Verde Vale de hoje. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Comércios que forem pegos vendendo cigarros eletrônicos terão CNPJ suspenso. Cartão do Bolsa Família não poderá ser usado para pagamento de bets. Caixa vai leiloar mais de 70 imóveis a partir de R$61 mil em Goiás. Goiás tem 11 cidades entre as 100 mais ricas do agro brasileiro. Brasil lança por ano 1.300.000 toneladas de plástico no oceano. Assistente social é suspeita de pegar benefício de idoso e fazer empréstimo de R$20 mil em Goianápolis. Governo dará mais 6 meses para saque de dinheiro esquecido dos bancos. CNPJ aplica o Exame Nacional da Magistratura no próximo domingo, dia 20. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h43, ótima manhã de sexta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, estabelecimentos que estiverem vendendo cigarros eletrônicos terão CNPJ suspenso. A informação foi anunciada pela Receita Federal nesta quinta-feira e começará a valer somente daqui a 10 dias. A instrução normativa que proíbe a venda de cigarros eletrônicos no país foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. De acordo com o texto, a suspensão do CNPJ da empresa ocorrerá quando forem encontradas no estabelecimento atividades de comercialização, exposição, armazenamento e transporte de produtos que apresentem alto risco à saúde humana. A medida tomada, segundo a Receita Federal, visa combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro, proibição de cigarros eletrônicos, vapes e outros produtos. Em 2009, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a utilização de cigarros eletrônicos no país. Apesar dessa proibição, o consumo de vapes e produtos relacionados aumentou ainda mais entre os jovens, sem nenhuma fiscalização. Até os dias atuais, em 2024, a Anvisa mantém a proibição da comercialização e a importação desses produtos. E o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira que o cartão do Bolsa Família não poderá ser usado como meio de pagamento em sistema de apostas online, as chamadas bets. Desde a aprovação da regulamentação das apostas online no Congresso Nacional, a questão do uso do benefício para pagamento de bets gerou um impasse. Defensores avaliam que o governo não deveria interferir na autonomia dos beneficiários para gerir os recursos, enquanto que críticos entendem que o programa deve se ater à finalidade principal, que é a segurança alimentar. A fala do ministro ocorreu após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede da pasta em Brasília. Dias, no entanto, não esclareceu quando a medida passará a valer. De acordo com o ministro, o bloqueio ainda está em fase de implementação. O Ministério do Desenvolvimento Social unifica Bolsa Família e Auxílio Gás em 686 municípios. Os detalhes dessa novidade é com Érica Braz. O pagamento do Bolsa Família de outubro vai ser unificado para beneficiários de 686 municípios de 6 estados brasileiros que estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. Todos os municípios do Rio Grande do Sul, Acre, Amazonas e Rondônia terão o calendário unificado este mês. Além disso, 45 municípios de São Paulo e 8 de Sergipe também serão contemplados com a medida. O pagamento vai ser creditado nesta sexta-feira, 18 de outubro. A unificação nestas localidades também vale para o Auxílio Gás. Mais de 1.740.000 famílias que recebem o Bolsa Família vão ser beneficiadas pela medida.
Já a unificação do auxílio gás beneficia mais de 410 mil famílias. Em geral, o pagamento do Bolsa Família e do auxílio gás segue um calendário organizado conforme o último dígito do número de identificação social, o NIS. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome explica que a unificação serve para que sejam amenizadas as consequências de eventos climáticos ou desastres para a população. Reportagem Érica Braz. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h47. A Caixa Econômica Federal vai leiloar 72 imóveis em Goiás com valores a partir de R$ 61.750 e até 55% de desconto. As consultas e lances online para arrematar um dos bens imobiliários podem ser realizados por meio do site Fidalgo Leilões até às 10 horas da manhã do dia 30 de outubro. Na capital goiana, 8 imóveis estão disponíveis para o leilão. Os imóveis são casas e apartamentos cujos descontos podem chegar a 45%. Em todo o Brasil, o leilão terá 500 imóveis leiloados entre casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais. Em alguns casos, os imóveis podem ser arrematados usando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Segundo a Caixa Econômica, dessa vez a instituição se compromete a cobrir as dívidas de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana e o imposto territorial rural, que ultrapassem o valor de R$1.000, além de outros débitos, como condomínio, por exemplo, independentemente do valor. E um homem foi preso suspeito de estrupar a filha durante 5 anos e a ameaçar de morte caso denunciasse os abusos em Novo Gama, no entorno do Distrito Federal. Segundo a delegada responsável pelo caso, Lídia Castro, o homem instalou uma câmera de segurança no quarto da filha e um rastreador na moto dela para assim vigiar a rotina da vítima. O homem foi preso na terça-feira. A vítima, que atualmente tem 20 anos, relatou à polícia que sofria os abusos desde os 15 anos. A filha reside junto com o pai e a madrasta na mesma casa. De acordo com a investigação, o suspeito oferecia dinheiro para a filha em troca de favores sexuais. Por se negar a receber os valores, a vítima também era ameaçada. O inquérito policial foi instaurado para a apuração dos fatos e o suspeito encaminhado à delegacia. Posteriormente, o homem foi encaminhado para um presídio onde permanece detido. Governo de Goiás abre chamamento público para atender entidades assistenciais do estado. Vamos conferir os detalhes dessa ação com a Leandra Matos. A Secretaria de Desenvolvimento Social abriu chamamento público para entidades assistenciais que desejam participar do programa Auxílio Nutricional e do programa Auxílio Água e Energia. As propostas deverão ser entregues na sede da Secretaria até o dia 4 de novembro. Podem se inscrever nos programas ONGs, Santas Casas de Saúde e hospitais sem fins lucrativos que prestam assistência diária a crianças, adolescentes, idosos, pessoas em recuperação psicossocial, pacientes crônicos, vítimas de queimaduras e demais públicos-alvo. Para desfrutarem dos benefícios, as entidades devem estar legalmente constituídas e em funcionamento. A expectativa é que cerca de 100 novas entidades sejam selecionadas. Os interessados devem atender aos requisitos especificados no edital e enviar suas propostas dentro do prazo estipulado. Atualmente, 426 entidades recebem recursos dos 2 programas. Elas estão distribuídas em diversos municípios, abrangendo atendimento amplo e diversificado, visando melhorar a qualidade de vida de milhares de beneficiários no estado. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h51. Um conflito de datas entre jogos da seleção brasileira e rodada do Brasileirão causam dor de cabeça na Confederação Brasileira de Futebol. Até o momento, a entidade não vê solução total e, portanto, algumas partidas do Campeonato Brasileiro vão se chocar com a agenda da amarelinha. A data FIFA é o momento em que os campeonatos de clubes nacionais e internacionais são paralisados para as seleções jogarem e treinarem. O próximo encontro da seleção brasileira será no dia 11 de novembro, porém a 33ª rodada do Brasileirão está marcada para o dia 13 de novembro. Além da rodada, as finais da Copa do Brasil estão também programadas para os dias 3 e
10 de novembro. A CBF já havia combinado com os clubes em um conselho técnico extraordinário durante a paralisação do Brasileirão por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, que tentaria evitar rodadas durante a data FIFA, sempre que possível. No entanto, alguns jogos poderão ocorrer durante o período. A CBF agora planeja antecipar as partidas para o fim de semana de 9 e 10 de novembro para as equipes que não estejam envolvidas na final da Copa do Brasil. Um exemplo disso é o jogo entre Botafogo e Cuiabá, e outros confrontos podem seguir o mesmo caminho. Bia Haddad segue em ascensão nesse fim de temporada. A brasileira venceu a inglesa Kate Boulter por 2-0, parciais de 7-6 e 7-5 na madrugada da quinta-feira e avançou às quartas de final do WTA 500 de Ningbo, na China. Além disso, o triunfo aproximou Bia do melhor ranking da sua carreira. A vitória teve sabor especial para Bia, que havia perdido todos os 3 confrontos anteriores com Boulter na carreira. Com a vitória, a Bia Haddad soma 48 pontos no ranking, chegando a 3.194, ultrapassando a norte-americana Danielle Collins, que não está jogando nessa semana e, portanto, não vai somar pontos. Dessa forma, a brasileira pula para a 9ª posição do ranking da WTA de forma momentânea. Bia ainda pode ser ultrapassada por tenistas que estão atrás dela no ranking, a depender do desempenho delas no WTA de Ningbo. As principais rivais são as russas Daria Katsinova e Ana Karinskla. Nessas quartas de finais, Bia Haddad vai enfrentar a espanhola Paula Badosa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Goiás tem 11 cidades entre as 100 mais ricas do Brasil no agronegócio, de acordo com o levantamento produzido e publicado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, pelo Ministério, aliás, da Agricultura e Pecuária, nesta quarta-feira. 2 delas estão no top 10, que são Rio Verde em 5º lugar e Jataí em 10º lugar. O ranking foi produzido com base em dados da produção agrícola municipal relativa ao ano de 2023, que é uma pesquisa do IBGE. A base das informações abrange 70 produtos das lavouras temporárias e permanentes produzidas nos 5.563 municípios brasileiros. A classificação dos 100 municípios tem como base o valor da produção. Em 2023, o valor dessa produção foi de 814,5 bilhões de reais. Os 100 municípios com maior valor de produção representaram 31,9% desse total. A área colhida total foi de 95,8 milhões de hectares e esses municípios participaram com 34,5% do total. Desses municípios, 62 se localizam na região centro-oeste, 16 na sudeste, 13 no nordeste, 5 no sul e 4 na região norte. Destacam-se Sorriso no Mato Grosso com 8,3 bilhões, seguido por São Desidério na Bahia com 7,8 bilhões, Sapezal em Mato Grosso com 7,5 bilhões, Campo Novo do Parecis no Mato Grosso com 7,2 bilhões e Rio Verde aqui em Goiás com 6,9 bilhões de reais. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Lula tem usado frequentemente aquela frase: isso não é gasto, é investimento. Eu até comentei nesta semana dizendo que sim, ensino é investimento sempre. O salário do professor, portanto, é um investimento, desde que ele ensine realmente e não faça apenas catequese política. Mas agora está se misturando. Ele lançou um programa na Bahia, mais um desses que distribui esmola. Paga R$200 para o sujeito estudar. Ele já começa mercantilista ou venal. Eu estou por R$200 eu vou estudar, senão não estudo. Vou ter mais filho para ter mais Bolsa Família, aquela história. E só que o UOL denunciou que tem 3 bilhões nesses programas estudantis que seriam pedalada fiscal, que não está aprovado no orçamento aprovado pelo Congresso. Por causa disso, o deputado Sanderson entrou no Tribunal de Contas da União denunciando que isso é pedalada fiscal. É mais um problema para o governo e para o ministro da Fazenda e para a ministra do Planejamento. Os dois se reuniram e acham que não dá mais para cobrar imposto. Claro, é a curva de Laffer. Todo mundo que estudou economia sabe disso. Ele demonstra que pode ir cobrando mais imposto, vai arrecadar mais, mas chega um ponto em que as pessoas não aguentam pagar mais. Então, produzem menos, vendem menos e a arrecadação vai cair. Vai cair por um círculo vicioso.
vai entrar num círculo vicioso de queda de arrecadação. Bom, o interessante, eu vi na agência oficial um título que eu achei incrível. O título diz assim: Carmen Lúcia afirma que voto é instrumento da democracia. Isso é puro Conselheiro Acácio, personagem do Eça de Queiroz, que só dizia que coisas óbvias, acacianas, né? Na hora que o sol nascer, a luz chega, né? É a mesma coisa. Carmen Lúcia, a que se refere o título, é a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É óbvio que o voto é um instrumento da democracia. Só que isso virou título de notícia. Gente, notícia... Esse não foi meu aluno quem fez esse título, porque eu ensinava na PUC e no UniCeub que notícia é tudo aquilo que é inusitado, é fora da rotina, é novidade, interessa muita gente, né? Isso aí é absolutamente... Eu fico registrando isso porque eu não me conformo que a gente que estejam usando os nossos impostos para pagar esse tipo de serviço profissional. Porque é a agência oficial, né, que é paga com o dinheiro dos nossos impostos, está no orçamento da União. Bom, e último registro, Israel pegou o topo agora daquela matança do 7 de outubro do ano passado. Aqueles assassinatos em massa, violência, decapitação de bebês antes de matar os pais para que eles vissem, mais o sequestro, o rapto de 250 e tantos civis, né? Parece que cerca de 100 ainda não apareceram. Matou soldados de Israel, mataram, um tiro na cabeça, o líder de tudo isso. É uma força a menos a produzir atentados terroristas como esse que matou, se não me engano, 3 brasileiros também. Já a Coreia do Norte, quando a Coreia do Norte começou a explodir suas próprias estradas e ferrovias que ligam a fronteira com a Coreia do Sul, eu imaginei que tinha sérios problemas internos e que estavam inventando problemas para unir a população. Não deu outra. Estão alegando que drones da Coreia do Sul invadiram o território, lançar panfleto de propaganda. Propaganda contra o regime, claro, né? Bastaria pedir para a Coreia do Norte erguer um grande mirante para ver as luzes do outro lado, né? Como eu via Berlim de um lado e de outro lá em cima do muro, de uma espécie de andaime naquela época, né? Um lado cinza e outro lado colorido e iluminado. Bom, e agora estão anunciando que já fizeram um alistamento de 1.400.000 jovens soldados. Eu não sei se estão fazendo como faziam a Guerra Napoleônica, por exemplo, entravam numa cidade e recrutavam todo mundo à força para ser soldado do Napoleão. Eu não sei se é isso mesmo. O fato é que é mais um ponto de perigo de uma violência, uma guerra se alastrar, né? Temos Ucrânia e Rússia, temos Israel e os grupos que estão apoiados pelo Irã, e temos agora a Coreia do Norte, de novo Coreia do Norte e Coreia do Sul. Porque a Coreia do Norte não tem como resolver seus problemas, por mais que receba apoio de outros países comunistas. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. Ouro Peças, peças agrícolas em geral, cardãs, cruzetas, embreagem, giro livre, correias, rolamentos, correntes, ferramentas elétricas e manuais e equipamentos de proteção em geral. Ouro Peças, Avenida Antônio Carlos Paniago, número 18, fone 64-3661-1333. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Pontualmente 7 horas, intervalo, o primeiro intervalo do Jornal Verde Vale. No próximo bloco você vai conferir: governo dará mais 6 meses para saque de dinheiro esquecido nos bancos. CNJ aplica exame nacional da magistratura no próximo domingo, dia 20. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Não saia daí, a gente volta já. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas e 9 minutos, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Pessoas físicas e empresas que perderam prazo para sacar os 8 bilhões e 600 milhões de reais em recursos esquecidos nas instituições financeiras, encerrado nesta quarta-feira, dia 16,
ainda terão 6 meses para reclamar os valores. As informações para requerer o dinheiro estarão em edital que será publicado pelo Ministério da Fazenda. O sistema de valores a receber é um serviço do Banco Central, no qual é possível consultar se empresas, mesmo aquelas que foram encerradas, e pessoas físicas, inclusive falecidas, têm dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição. E caso tenha, saber como solicitar o valor. De acordo com a Lei 2.313 de 1954, caso os recursos não sejam requeridos no prazo de 25 anos, poderão ser incorporados à União. O governo destaca que isso não representa um confisco. No caso de valores informados atualmente no sistema de valores do Banco Central, os recursos não sacados serão transferidos para a conta única do Tesouro Nacional, para atender à lei que compensa a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de 156 municípios, aprovada em setembro pelo Congresso Nacional. E dias depois do apagão que deixou até 3,1 milhões de pessoas sem luz na cidade de São Paulo, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, em regime de urgência, um projeto de lei que concede aos municípios mais poderes de fiscalização e controle sobre os serviços de fornecimento de energia elétrica. A matéria agora será analisada pelo Senado Federal. O projeto de lei de 2024 altera 2 leis: a que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões de serviços públicos e a que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, responsável por regular e fiscalizar o setor no país. De acordo com o relator, o deputado Kleber Verde, do MDB do Maranhão, são os municípios quem tem mais condições de fiscalizar e controlar os serviços de energia elétrica nos seus territórios. O CNJ aplica exame nacional da magistratura nesse domingo. A matéria é com Ed Gaia. Próximo domingo, 33.147 pessoas participam em todas as capitais brasileiras da 2ª edição do Exame Nacional da Magistratura, ENAM. Do total de candidatos, 5.516 participam como pessoas negras, 1.254 como pessoas com deficiência PCD e 33 como indígenas. No Pará, 995 candidatos e candidatas prestam o exame de 13 às 18 horas e os inscritos e inscritas devem comparecer com no mínimo 1 hora e 30 minutos de antecedência. A prova terá 80 questões objetivas sobre direito constitucional, direito administrativo, noções gerais do direito e de formação humanística, direitos humanos, direito processual civil, direito empresarial e direito penal. A aprovação exige no mínimo 70% de acertos para os autodeclarados e autodeclaradas negros e negras, indígenas ou pessoas com deficiência. O percentual de acertos é de 50%. O ENAM foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça para bacharéis em direito com interesse em participar de concursos da magistratura promovidos pelos tribunais brasileiros. A prova é obrigatória para quem pretende se inscrever nesses concursos. O objetivo é democratizar o acesso à carreira da magistratura para torná-la mais diversa e representativa. Agência Rádio Web de Belém, com informações do Conselho Nacional de Justiça, Edir Gaia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e 13 minutos. Conhecidas como pedras de fel, valiosas, pedras e vesícula de boi, avaliadas em cerca de R$1 milhão, foram encontradas escondidas em um caminhão e apreendidas em Aragarça, no oeste goiano, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil Goiana. Segundo o delegado Fábio Marques, a apreensão ocorreu pelo motorista do caminhão não ter apresentado qualquer documentação fiscal obrigatória do produto. A apreensão das quase 300 gramas de pedra encontradas escondidas em embalagens do caminhão de uma transportadora foi realizada na quarta-feira, após a polícia receber uma denúncia anônima. Após essa apreensão, o suposto destinatário das pedras, ou seja, quem iria recebê-las, foi atrás delas na delegacia. Nesse momento, esse homem teria apresentado informações indicando que o motorista do caminhão não estava envolvido. Por isso, o motorista que tinha sido detido foi liberado. Já o suposto destinatário não foi preso, pois não estava em situação de flagrante, conforme informado pelo delegado.
E a Justiça soltou a técnica de enfermagem presa em operação contra desvio, venda e tráfico de medicamentos no Hospital Estadual de Trindade nesta quinta-feira após a audiência de custódia. A investigação começou depois da morte de uma funcionária da unidade por overdose de morfina, um remédio de uso controlado. Sobre a profissional presa, ela foi detida em flagrante na quarta-feira, pois os policiais civis encontraram medicamentos de uso restrito na casa dela. A suspeita é de peculato, associação criminosa e tráfico de drogas. Os remédios desviados eram morfina, tramal e tramadol. Segundo a imprensa que teve acesso ao depoimento da suspeita na delegacia, a técnica admitiu que pegava morfina e outros remédios no Retrim e na UPA de Trindade. A profissional de saúde disse ainda que não furtou os remédios, mas guardava para si quando o medicamento era prescrito pelo médico e o paciente recusava. Ela alegou que não poderia devolver o remédio e que não o jogaria fora. Como o marido dela era acidentado e sentia muitas dores, ela acabava levando para casa. A mulher também negou ter vendido o remédio para outra técnica de enfermagem que morreu. Segundo a Polícia Civil, todos os suspeitos são técnicos de enfermagem. Os remédios desviados são de uso controlado sob orientação médica. As investigações continuam para saber há quanto tempo os técnicos de enfermagem desviavam os remédios do Retrim. Procon Goiás alerta para o risco de endividamento com as apostas online. Vamos saber quais são essas orientações com o repórter Costa Júnior. O Procon Goiás tem visto com preocupação o crescimento acelerado do mercado de apostas e jogos online no Brasil. Dados divulgados recentemente demonstram que a prática tem levado a um aumento significativo no endividamento da população. Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil mostra que os consumidores movimentam todo mês cerca de 6 bilhões de reais neste segmento. A popularidade dessas plataformas é ligada a uma série de problemas financeiros enfrentados por muitos brasileiros. Por isso, para evitar o endividamento com apostas online, o Procon Goiás alerta que é essencial começar estabelecendo um limite claro de quanto pode ser gasto. A orientação é para que o valor que for usado em jogos e apostas seja retirado do orçamento destinado ao lazer, nunca da parte utilizada para cobrir despesas essenciais como alimentação ou aluguel. Para aqueles que já estão endividados, a primeira ação deve ser identificar claramente todas as dívidas existentes, incluindo montantes, juros e prazos. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17. A 30ª rodada do Brasileirão contou com uma goleada corintiana. O Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo por 2-0 nesta quinta-feira, dentro do Maracanã. E já o Timão bateu o Atlético Paranaense por 5-2 na Neoquímica Arena. O Flamengo volta aos gramados no domingo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Fluminense joga na terça-feira contra o Atlético Paranaense. O Fluminense teve a chance de abrir o placar com uma cobrança de pênalti, mas o goleiro Rossi defendeu o chute de ganso. No segundo tempo, Lima e John Arias fizeram os gols da vitória tricolor. Já o Corinthians abriu o placar contra o Furacão logo cedo com o lateral direito Mateuzinho. Pouco tempo depois foi a vez do zagueiro Kaká fazer o dele e ampliar. A reação do Atlético Paranaense começou com o Nicão e o volante Eric empatou a partida. No entanto, o holandês Memphis Depay desempatou para o Timão com seu primeiro gol pelo clube brasileiro. Garro e Yuri Alberto fecharam a conta. Os resultados tiram tanto o Fluminense quanto o Corinthians da zona do rebaixamento, mas deixou o Atlético Paranaense na zona dos 4 piores. O Flamengo, por seu lado, permanece em quarto lugar da competição com 51 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h18. A quinta-feira chega ao fim com preços futuros do milho, contabilizando movimentações positivas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 69,02 e R$ 73,25. O vencimento novembro 24 foi cotado a R$ 69,02, uma valorização de 0,83%. Já o janeiro 25 valeu R$ 71,80, uma alta de 0,20%. O março 25 foi negociado a R$ 73,25, uma elevação de 0,40%. E o maio 25 teve o valor de R$ 72,15, com um ganho de
de 0,19%. A análise da Agriinvest destaca que os preços futuros do milho estenderam os bons ganhos registrados no pregão de ontem na Bolsa Brasileira. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho também teve movimentações de alta nesse penúltimo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou desvalorização somente em Sorriso, no Mato Grosso. Já as valorizações apareceram em Ubiratã, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco, Tangará da Serra, Campo Novo do Pareci, São Gabriel do Oeste, Eldorado e Itapetininga. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E a Receita Federal vai adotar um novo formato para o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, a partir de 2026. O cadastro vai passar a ser alfanumérico, ou seja, composto por letras e números. A nova regra foi publicada no Diário Oficial da União ontem, no dia 17, e pode ser acessada no site da Receita. Com a mudança, o CNPJ vai ser formado da seguinte forma: as 8 primeiras posições vão ser formadas por letras e números compondo a raiz do CNPJ. Da 9ª até a 12ª posição vão ser formadas por números e letras identificando a ordem do estabelecimento. E a 13ª e 14ª posições vão ser formadas somente por números identificando os dígitos verificadores. A Receita justifica que a implementação do CNPJ alfanumérico visa garantir a continuidade das políticas públicas e assegurar a disponibilidade de números de identificação sem causar impactos técnicos significativos para a sociedade brasileira. 7h21. Busca por crédito apresenta queda em comparação com 2023. Os detalhes vamos conferir com a Priscila Mendes. Após um longo período de crescimento na demanda por crédito no país, um novo cenário começa a se desenhar. A busca por crédito tem apresentado queda. De acordo com o indicador de demanda por crédito da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, a queda foi de menos 0,82% em agosto de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. Na passagem de julho deste ano para agosto, o número também caiu, menos 0,77%. Para Merula Borges, especialista em finanças na CNDL, a queda pode estar associada por uma combinação de fatores. O indicador de demanda por crédito mostrou uma pequena queda em relação ao mês anterior. Isso mostra um apetite menor do consumidor para a tomada de crédito. Com as taxas de juros mais altas e com a inadimplência também alta, é normal que esse número caia um pouco e que a tomada de crédito também diminua. O indicador aponta que 4,23% do público consultado contrataram algum serviço de crédito. Os dados mostram que desse público, quase 84% contrataram empréstimo e 15,55% financiamento. A especialista em finanças da CNDL dá dicas para quem deseja pegar crédito de forma consciente. Primeiro, o consumidor precisa tomar crédito por um motivo relevante. Não pode ser por um motivo para comprar uma roupa nova, para fazer uma viagem. São motivos que normalmente deixam a pessoa numa situação difícil para a tomada de crédito. Tendo um motivo relevante, que ela busque saber todas as taxas que estão envolvidas, quais são as menores taxas, para que ela não tome um crédito caro demais para a situação que ela está precisando. Segundo o indicador, o perfil do consumidor que buscou crédito no Brasil em agosto foi o público masculino, com participação de mais de 53%. Na abertura por faixa etária, o público com participação mais expressiva foi de 40 a 49 anos, que representou 25% do total. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. 7h23, último intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira. No próximo bloco, o Brasil lança por ano 1.300.000 toneladas de plástico no oceano. A assistente social é suspeita de pegar benefício de idoso e fazer empréstimo de R$20 mil em Goianápolis. E claro, também espaço para as nossas notícias locais das últimas 24 horas. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h32, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Olha, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira suspender a regra que igualou em 55 anos a
a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres que são policiais civis e federais. A decisão do ministro foi motivada por uma ação protocolada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL, para suspender a regra da emenda constitucional aprovada durante o governo de Bolsonaro, que fixou a idade mínima de 55 anos para homens e mulheres. A entidade alega que o Congresso desconsiderou a diferenciação de gênero entre homens e mulheres para a concessão de aposentadoria especial. Ao analisar o caso, Flávio Dino decidiu suspender a regra por entender que a diferenciação no tempo da aposentadoria entre homens e mulheres sempre vigorou desde a Constituição de 1988. Segundo Dino, a reforma da Previdência aprovada em 2019 deixou de assegurar o benefício para as mulheres. E o Brasil é o 8º país do globo e o maior poluidor da América Latina quando o assunto é o descarte de plástico no oceano. São 1,3 milhão de toneladas lançadas anualmente. É o que revela o relatório Fragmentos da Destruição e Impacto do Plástico à Biodiversidade Marinha Brasileira, lançado nesta quinta-feira pela organização não governamental Oceana. Esse volume representa 8% desse tipo de poluição em todo o planeta. De acordo com o oceanólogo e diretor-geral da Oceana, Ademilson Zamboni, o estudo foi pensado como uma ferramenta para dimensionar o problema da poluição plástica no país e deve impulsionar uma transição que supere o desafio ambiental, econômico e social causado pelo modelo atual. O impacto dessa poluição sobre os ecossistemas e até sobre a alimentação humana são algumas das evidências observadas pelos pesquisadores que constataram a ingestão de plástico em 200 espécies marinhas, das quais 85% estão em risco de extinção. Desses animais, 1 em cada 10 morreu em decorrência de problemas como desnutrição e diminuição da imunidade, após a exposição a compostos químicos nocivos às espécies, é o que descreve o relatório. 7h34, o governo lança programa de combate à fome e à insegurança alimentar. Vamos saber a ação e os objetivos deste programa nessa matéria de Yuri Hudson. O governo federal lançou nesta quarta-feira 2 planos para incentivar a produção de alimentos e combater a fome no país. O lançamento aconteceu no Dia Mundial da Alimentação. Os 2 planos têm investimentos totais previstos em 10 bilhões de reais. O Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, chamado de Alimento no Prato, prevê a ampliação de sacolões populares e centrais de abastecimento, incentivando a produção e facilitando o acesso aos alimentos. Durante a cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reiterou o compromisso de tirar o Brasil do mapa da fome. Ele destacou que o combate à fome é um desafio mundial. No G20, lançamos uma coisa nova, que é a Aliança Global contra a Fome. É um desafio ao mundo, porque não existe explicação. A gente é capaz de produzir muito mais alimento do que a gente consome. E ainda assim, a gente fica estarrecido com o número de que 733 milhões de seres humanos vão dormir toda noite sem ter o que comer. É uma coisa inexplicável. Outra ação é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que contém as diretrizes para uma transição agroecológica na agricultura brasileira. O investimento total será de 9 bilhões de reais e deve ser dividido em 7 eixos, como destacou o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. São 197 iniciativas distribuídas em 7 eixos. Destaco aqui que o plano tem como compromisso destinar 6 bilhões em linha do Pronaf para a produção orgânica e ou agroecológica. O programa Alimento no Prato vai possibilitar que produtores assinem contratos direto com o governo, ampliando a produção de grãos e o estoque. Serão investidos cerca de 1 bilhão de reais para a compra de até 500 mil toneladas de arroz. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. A Polícia Civil de Goiás investiga uma associação social suspeita de pegar o benefício social de um idoso e fazer um empréstimo de R$20 mil em Goianápolis. A corporação deflagrou a operação de combate ao crime patrimonial contra a pessoa idosa na manhã dessa quinta-feira. Conforme a polícia, a assistente social do município abordou um morador de rua de 65 anos e se ofereceu para ajudá-lo com o requerimento de aposentadoria, o que foi feito até a concessão do benefício. Como o idoso não tinha celular, a suspeita diz que iria instalar um aplicativo do banco no aparelho
aparelho dela, faria o saque e repassaria o valor ao aposentado todos os meses. Os 2 primeiros houve o repasse. A partir do terceiro, ela disse para a vítima que o benefício tinha dado um problema e por isso não conseguiu mais fazer os saques. O idoso então procurou o banco e descobriu que tinha problemas com a aposentadoria. Além disso, foi informado que as retiradas eram feitas e os valores transferidos para a conta bancária de terceiros e também da assistente social. O governo do estado realiza seminário para promover e incentivar a reciclagem de lixos e materiais descartados em Goiás. Vamos saber dessa ação com a Sara Queiroz. Foco na sustentabilidade e governança ambiental responsável, em ações que também promovem a inclusão social, o governo do estado realizou o 2º seminário Recicla Goiás. Um dos principais temas abordados no evento foi a logística reversa. São os produtos e materiais que os consumidores devolvem para a indústria para economizar em recursos e diminuir o impacto ambiental. E hoje a gente está celebrando que o governo do estado fez o decreto Logística Reversa, mais de 20% das empresas já atenderam essa expectativa e a gente vem hoje aqui para dar esses números para a sociedade e apresentar as cooperativas de catadores que nós criamos desde o ano passado, quando foi lançado o projeto. Então são famílias que estavam em vulnerabilidade, morando em lixões, que hoje estão estruturadas com a cooperativa funcionando e tendo direito a esse crédito que vem da logística reversa. De 2020 a 2023, a recuperação de materiais recicláveis utilizados pelas indústrias superou a meta de 22%, segundo a Secretaria de Indústria e Comércio. Apenas neste ano, o programa já recolheu toneladas de lixo eletrônico e impactou a vida de mais de 11 mil alunos com campanhas educacionais. Nós temos o Sucatec, que a gente recolhe lixo eletrônico, que na verdade não é lixo, é uma coisa que a gente tem que educar a população. Esse eletrônico, o celular antigo, a pilha, a gente recondiciona esses equipamentos, mas faz mais, a gente faz isso formando pessoas de baixa renda em tecnologia. Então, só esse ano já foram mais de 500 toneladas recolhidas, já foram mais de 1.500 pessoas formadas nessa ideia de tecnologia para a economia circular. É preciso que toda a população tenha consciência ambiental de separar os resíduos em casa. Nós, consumidores, usuários, somos a ponta da cadeia, tudo começa ali com a gente. Então a gente tem que ter a nossa consciência ambiental de separar nossos resíduos em casa, entre os recicláveis e aqueles que não são recicláveis e disponibilizar adequadamente para a coleta. Em alguns municípios não tem uma coleta seletiva porta a porta, aquele caminhão que passa na nossa casa, mas podem ter os PEBs, que são os pontos de entrega voluntárias, que é a coleta seletiva ponto a ponto. A presidente da Central de Cooperativas de Trabalho dos Catadores de Recicláveis em Goiânia, Nair Rodrigues, ressaltou a importância da logística reversa para os cooperados. Faço até um apelo a nossos parceiros e à sociedade que nos ajude, a manter esse projeto tão bonito para Goiânia. Manter as cooperativas com os materiais para nós trabalharmos e também reconhecer o nosso trabalho através da logística reversa, que é muito importante para equipar as cooperativas, dar uma qualidade de vida para os cooperados. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central.